A relação maior, natural mesmo, era com a margem do rio, era diretamente ligada ao rio, porque era perigoso, mas era bonito de ver, né. Então a gente tinha alguns locais de banho, que a gente ia para tomar banho, e tinha locais de contemplação mesmo. Então a área mais afastada da cidade, que se direcionava mais para o lado da cachoeira, era uma paisagem belíssima, porque tinha esse rochedo todo, né. E eu ficava muito impressionada, porque o rio era muito largo, mas você ouvia as pessoas do outro lado, no lado baiano, né, conseguia ouvir. Então, eu achava bonito ficar vendo aquele movimento lá do outro lado, o povo plantando. Então já estava em andamento a coisa da cidade, da barragem, que a cidade ia ser inundada. Aí já estava caindo a ficha, porque quando começou esse processo, e aí os bancos e tudo e trabalhando, até aí era tudo festa, mas a gente não tinha essa noção de que a cidade ia sumir do mapa não, viu. A gente sabia que ia inundar, mas não achava que ia inundar, assim, de cobrir a cidade toda. Então, quando a represa chegou com a água, o terreno meio que sofreu um abalo, as casas racharam, muita casa rachada, então era outro desespero. Depois da sua casa pronta, você vê a casa rachar. Essa casa aqui, que é a casa que ela construiu, sofreu pouco. Teve uma pequena coisa, porque já foi construída prevendo que já tinha começado a acontecer em outras casas, né. A prefeitura aqui da cidade foi demolida e construída novamente, porque rachou a ponto de não ter condição de consertar. Era assim, esse fim de feira, parecia um fim de feira, o sentimento era exatamente de fim de feira o negócio. E era um troço tão doido, porque hoje a gente se pergunta como é que a gente não fotografou cada cantinho da nossa cidade. A gente parece que não acreditava, sabe, que ela ia desaparecer, e fomos deixando a coisa correr. Não tinha muito essa coisa de se despedir do seu lugar, não teve, a gente não teve isso. De se despedir não, foi se acabando aos poucos, né. Ninguém me perguntou se eu queria isso. Se perguntar a qualquer um petrolandense que nasceu lá: "Se você desiste dessa cidade e volta para aquela atrasada?", ninguém recusaria, entendeu. Então esse dinheiro não tem quem pague, não tem indenização que vá pagar, então acho que por isso nem se falava no assunto, né. Mas é dolorido, só sabe quem viveu, viu. Essa situação de você não ter pátria, eu digo que sou uma exilada da minha própria terra por isso, porque um exílio forçado, né. A falta da presença do rio corrente, assim, faz toda a diferença na minha concepção da paisagem que eu vejo hoje. Para mim isso aqui é uma paisagem fabricada. Sabe, eu vejo Petrolândia, uma cidade bonita, mas é uma paisagem que não é natural, ela foi fabricada pelo homem, né. A mudança da geografia aconteceu em função da inundação, né, e que foi sofrida e que é bonita, mas a gente não pode esquecer o sofrimento que se causou.